sexta-feira, não sei aí onde você está, mas aqui em São Paulo está uma sexta-feira chechelenta, com frio e com chuva. Mas isso não impedirá, deixa eu arrumar aqui, que a gente tenha aquele bate-papo topzera que toda semana a gente tem sobre nutrição, mas principalmente sobre suplementação. E hoje a gente vai começar uma série de... Quero baixar mais um pouquinho. Uma série de lives, continuando a série de lives de aquecimento para a jornada da suplementação de excelência, com convidados. Então hoje a gente vai bater um super papo com a doutora Stephanie Costa. A Stephanie é uma nutricionista maravilhosa que eu conheci enquanto eu dava aula de pós-graduação em Maceió. E minha amiga também já deu aula pra gente, né? Assim, pra gente, quando eu falo comigo, na Maratona do Conhecimento, no comecinho de 2020, e foi incrível. De lá pra cá, eu e a Esté, a gente troca várias figurinhas, e aí a Esté veio hoje pra trocar uma ideia com vocês. Na verdade, a gente tá aqui unindo as portas para que os meus seguidores, os seguidores da Stephanie, possam acompanhar esse bate-papo muito bacana sobre suplementação no manejo da imunidade. Tudo bem? Então vamos chamar a Stephanie, né? Vamos lá, vamos falar, Steph. Vem pra cá. Antes da Stephanie entrar, deixa eu falar rapidamente, né? Então não sei se você tá aqui faz pouco tempo, se você tá aqui faz muito tempo. Eu sou Daniela Mazzucco, sou nutricionista. Eu sou especialista em ajuste metabólico através dos nutrientes, e nas minhas redes sociais, como agora, que está sendo transmitido no YouTube, no LinkedIn, no Facebook e aqui no Instagram. Nas minhas redes sociais eu ensino nutricionistas a serem profissionais diferenciados utilizando a suplementação como ferramenta. E seja muito bem-vindo, seja lá de qual plataforma você está me vendo. E hoje você vai ter a oportunidade de conhecer a Stephanie, minha amigona, também nutricionista, dona de um corpo maravilhoso e de um conhecimento incrível. Eu sempre falo, Maceió tem o privilégio e tem a oportunidade, tem o privilégio de ter a Stephanie, tem a oportunidade de colocar a sua saúde nas mãos da Stephanie, tá? Então, bom, vamos lá, Grazi falando. Ai, Grazi, você aqui, que maravilhosa! Tá frio aí também, Grazi? Bom, vamos... Canais. E deixa eu ver se vai aparecer, Esther. Muito bem. Cheguei. Gente, assim, ó, vai ficar um pouco confuso o olhar da Stephanie, um pouco aqui, um pouco ali, assim como eu, né? Eu fico um pouco aqui, um pouco ali, porque a gente está em todas as plataformas, tá? A gente está transmitindo por todos os canais. Então, se você achar que não está muito bom, acho que está com um retorno aí, Esther. Precisa baixar algum volume aí. Foi? Acho que foi. Deixa eu ver. Não foi, não. Ou é no computador ou é no celular. Deixa eu ver. Acho que agora foi. Então, agora? Melhorou? É quando eu falo. Não melhorou. Não melhorou? Tá baixo aqui. É para baixar o celular? O volume. Ou do celular, Isso, tá ou baixo. do computador. Pode ser do Então vai ser o computador mesmo, irmã. É, pera. Deixa eu tirar aqui que vai dar certo. Porque o importante é entrar seu áudio no computador para a galera te ouvir. A gente não precisa ouvir a gente mesmo. Mas você consegue me ouvir de alguma maneira? Eu consigo ouvir. Ah, então beleza. Para então tá o eco aí? Não, tá ótimo. Você está escutando algum eco quando Não. você fala? Então fechou. Bom, Stephanie, seja muitíssimo bem-vinda. Muito bem-vinda. Eu quero que você, por favor, se apresente, porque eu te apresentei como admiradora. Então, então se apresente, minha amiga.
Costa, nutricionista. Me formei pela Universidade Federal de Alagoas em 2014, então tem um tempinho aí já, né? Quase 10 anos. Atuo na área clínica desde então, né? Saí da faculdade já para atender. Fui atleta de fisiculturismo durante 7 anos, fiz a minha última apresentação em 2017 e desde então eu venho aplicando o que eu aprendi no fisiculturismo dentro da clínica, trazendo não só a mudança física para as pessoas, mas também resgatando qualidade de vida, né? Perfeito, perfeito. Hoje você faz só atendimento clínico, só atendimento, Só atendimento consultório. Quando a Stephanie fala que ela competiu, foi isso que você falou, né? Isso. Explica um pouquinho pra gente no que você competiu e como foi essa sua transformação, brevemente, assim. Eu falo transformação porque eu sei como era antes, mas conta um pouco dessa história da competição antes da gente entrar de cara de vez no assunto, Esté, só pra galera entender quando você fala de competir. A história da competição é o seguinte, em 2010, eu sempre fui uma adolescente muito magrinha, né? Então eu tinha aquele complexo, né, de feiura, como a gente sempre tem ali na adolescência, e eu tinha vontade de mudar meu corpo. Nessa história toda, né, o universo conspirou para que eu conhecesse pessoas para me levar para esse mundo. Então foi assim, começando a nutrição e tendo a oportunidade de competir. Então, eu fiz o meu primeiro campeonato em 2010, eu tinha ali uns 20 anos de idade, e fui até 2017 nesse processo. Quando eu entrei para o fisiculturismo, eu fui na intenção de aprender, porque eu não tinha recursos financeiros para custear uma pós-graduação e colocar investimentos, né? E dentro da competição, olha que esperta que eu fui. Eu falei, cara, eu vou ser atleta porque eu vou aprender e eu ainda posso ser patrocinada para fazer isso. Né? Então, eu ganhei visibilidade, né? Foi muito intencional, mas meio que assim, eu vou fazer para isso e vamos ver se vai dar certo. Acabou que deu. Né? Então, eu ganhei visibilidade no estado, eu aprendi tudo que a faculdade não conseguiu me ensinar, né? Porque na prática tudo é muito diferente da literatura. A gente aprende a base, mas quando vai praticar, a gente percebe que tem muita coisa além. E aí, em 2017, eu dei aquela encerrada, né? Não quer dizer que eu encerrei para sempre, pode ser que eu volte também, mas foi uma etapa da minha vida que me deu uma base para eu trabalhar com o que eu trabalho hoje. Né? E aí eu competi aí na categoria Figure, não sei se as pessoas sabem, tem essa ideia aí do fisiculturismo, mas era a categoria que eu me encaixava. E se eu voltar, muito provavelmente vai ser a mesma. Muito legal. É muito legal, porque eu lembro de ter ouvido a sua história em algum momento, né, que você conta que foi por um acaso do destino, que você passando na frente de uma farmácia, você entrou e pediu patrocínio. E aí, pedindo patrocínio para essa farmácia, os proprietários da farmácia super acreditaram em você, te patrocinaram, e hoje vocês têm um vínculo muito bacana e uma parceria de trabalho muito legal. E é bem o que você falou, né? Eu falo muito de suplementação, hoje a gente vai falar de suplementação, mas você fala muito de suplementação e você teve a oportunidade de ser inserida, de se inserir, né, no mundo da suplementação ainda durante a graduação. Então você viveu a suplementação, que é o que eu sempre falo para os meus alunos e falo para os meus seguidores. Eu vivi a suplementação, eu vi o que a suplementação fez na minha vida e eu acredito que você também, por isso você conseguiu levar isso para o seu trabalho no consultório, como a gente sempre conversa, né? Uhum, exatamente. Eu acho que o diferencial é você praticar, né? A gente lê muito sobre suplementação, mas quando a gente passa a ser o consumidor, a gente sente, né, a diferença disso, a gente passa a acreditar mais que aquilo funciona, né? Porque muitas vezes a gente vê lá na literatura, isso aqui funciona para isso e aquilo, mas quando você realmente aplica, é onde você tem segurança e diz, isso aqui vai funcionar bem para esse paciente, para aquele paciente. Né? E esse vínculo com a farmácia já tem aí 10 anos. Né? E aí a gente sempre troca figurinha, qual é a novidade que tem no mercado,
né? Aquela fase da pandemia que a gente passou também foi um momento ali de estudar, de cair a fundo sobre essa questão da Sim. imunidade, né? Que não deve ser deixada de lado porque passou a pandemia, muito pelo contrário. Foi um momento de aprendizado que a gente tem que levar para a vida, né? E não só isso, né? Eu lembro que naquela época, e a Maratona do Conhecimento foi bem na primeira semana de isolamento, pelo menos aqui em São Paulo foi a primeira semana. Então, a gente aprendeu, a gente viu, né? Na verdade, a gente que é nutricionista, né, Esté, a gente já sabia o quanto o sistema imunológico pode estar comprometido por conta de maus hábitos alimentares ou por deficiências nutricionais importantes, e o quanto estar com a saúde em dia fazia com que o sistema imunológico fosse competente o suficiente para encarar uma possível infecção. E a gente Exato. discutiu muito isso naquela época, né? É exatamente a diferença, né, da imunidade inata e adquirida, porque a adquirida para um vírus que era novo, né, que era uma novidade no mundo, a gente ainda não tinha, né? A gente não tinha passado ainda por esse processo de adquirir essa imunidade específica. E aí o que a gente tinha nas mãos era essa arma de o meu sistema inato ele está pronto, né? Porque a imunidade inata é o que vai fazer a gente se proteger em situações assim inesperadas. Então, enquanto todo mundo estava ali esperando a vacina, que tem que ter logo a vacina, claro que tem que ter vacina, né? Mas o básico, que é o básico para ser aplicado dia após dia, né? Até para uma virose, né? Aqui em Maceió está rolando um surto de virose e eu falo assim, né? Eu quase peguei. Há 2 dias atrás, eu entrei em contato com uma amiga minha que estava gripada, ela até falou, não chega perto de mim não que eu estou gripada. E aí, por acaso, não sei se foi só o medo de gripar, que eu comecei a sentir a gripe chegando. E aí, onde foi que eu entrei? Na fitoterapia. Comecei a tomar meu fitoterápicozinho, no outro dia eu já estava ok, ou seja, a gripe não se instalou. Né? Então, a gente, quando sabe desses recursos, a base, a imunidade está bem tratada, você está nutrido, tem lá os nutrientes específicos e você faz ali todos os dias, né? E quando vai chegando ali o problema, você já sabe como corrigir. Então, é muito difícil eu cair numa gripe, porque eu já pratico isso todos os dias. Né? Então, assim, eu falo, quando eu venho a gripar, eu acho que eu tô morrendo. Porque é uma coisa assim, um evento muito, muito esporádico no ano. Mas é isso, é a gente pensar que a imunidade inata ela tem uma força muito grande e a gente precisa trabalhar isso. Ô, Esther, fala pra gente como a gente vai falar de suplementação no manejo da imunidade. E eu sempre falo que a gente vive num país continental, né? Ou seja, a gente vive num país com uma extensão territorial muito grande. E dentro dessa situação, a gente tem diferenças importantes de região para região, e a gente tem essas diferenças, elas ficam ainda maiores quando a gente pega as especificidades de cada região. E você está em Maceió, numa região litorânea, numa região mais úmida, e a gente sabe que alguns micro-organismos patógenos, eles são muito mais folgadinhos, né? Eles são muito mais, eles crescem, né? Num ambiente mais quente e mais úmido. Então, a gente tem, sim, na região norte e nordeste do nosso país, uma situação de infecções, de transmissões, né, diferente de outras regiões do país. E eu posso falar por São Paulo, mas conta pra gente um pouco qual é a situação que vocês passam mais aí e como você, como nutricionista, trabalha com o sistema imunológico, com o manejo da imunidade dos pacientes e o que você tem feito em relação à suplementação por aí. Aqui, né, pelo menos na minha prática de consultório, eu percebo muito que a questão da imunidade, ela vem sendo muito aplicada com doenças autoimunes, tá? Essa região, nossa região, ela é muito quente. A gente começa a ter um pouco dessas surtos de gripe quando vai mudando um pouco o clima, né? Agora que começou a cair uma chuva, mas é assim, a chuva cai de manhã, e depois começa a fazer aquele sol de 40 graus, né? Então a gente tá assim, saindo na rua e dizendo, meu Deus, que sol é esse? Aí quando chove a gente diz, graças a Deus.
Então, nesse momento vem aquele surtozinho de gripe, mas assim, não é nada muito que a gente se preocupe, né? É mais a questão das doenças autoimunes, que assim, eu tô vendo que as pessoas têm trabalhado muito Hashimoto, têm se preocupado muito com isso. É uma alergia, é uma coisa que está interligado com uma doença autoimune que a pessoa não sabe que tem, né? E o que que eu faço? Eu trabalho em conjunto com alguns médicos aqui, né? Especificamente uma médica, eu tenho uma ligação maior, que ela também trata essa parte da imunidade para essas pessoas que têm doença autoimune. E a gente cuida muito, e principalmente do intestino, né? Então, o intestino é a nossa base do tratamento. A gente trabalha aquela fase de reparação, né? Glutamina e outros compostos que a gente sabe que ajuda a reparar a mucosa intestinal. Suplementos para a imunidade, por exemplo, essa médica que trabalha comigo, ela usa dosagem medicamentosa da vitamina D, né? Porque nós, como nutricionistas, não podemos colocar uma dose muito alta, né? E eu acabo tendo que ter essa parceria para que o trabalho funcione, né? Então, eu já vi aqui casos de dose de vitamina D de 20 mil, 40 mil I para tratamento de remissão de doenças autoimunes, Por dia, né? né? Isso, e que funciona muito bem, né? Então, eu uso muito, assim, mix de vitaminas e minerais, que eu costumo fazer, né? Peço para o paciente fazer a manipulação, para que a gente consiga trabalhar em cima dessa imunidade, né? Zinco é muito utilizado. Aí, quando a gente consegue ter acesso ao exame de sangue do paciente, que a gente vê ali um ferro, uma ferritina alterada, e a gente já sabe onde é que tem que entrar, né? O hemograma alterado, a gente também já sabe o que tem que fazer. Vitaminas do complexo B normalmente dão baixas, né? Vitamina B12 eu pego aqui muito baixa também. Então, são Sério? coisas que a gente vai muito. Aqui tem muito vitamina B12 muito baixa. Caramba. 200, 300. Cheguei a pegar 120 de vitamina B12. É loucura, né? Aí você se pergunta, Associada minha com. filha. Pode falar, pode falar. Eu falo, minha filha, você não come carne, não? Não tá comendo carne. Aí, é assim, às vezes são doenças mesmo que acabam exigindo muito do corpo, né? E essas vitaminas, elas precisam ser repostas por conta da demanda do próprio sistema imunológico. Sim. Quando a gente tem uma doença autoimune, que é uma doença crônica e bastante, que a gente considera uma injúria muito grave, às vezes o paciente até faz a alimentação correta, porque essa coisa de que não tem uma maneira certa de comer é uma balela, né? A gente sabe, a gente que é nutricionista, a gente sabe que existe sim uma maneira correta de se alimentar e ponto final. Ou seja, a quantidade e a qualidade de alimentos que possam oferecer as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, os carboidratos, ou seja, todos os macro e micronutrientes que o corpo precisa para funcionar. Quando a gente tem uma injúria grave e a gente tem essa alimentação minimamente correta, o que acontece é que essa quantidade ingerida não supre a necessidade nutricional, Exatamente. que é uma questão que eu sempre coloco. Então, por que que médicos costumam administrar doses medicamentosas de vitamina D? Por quê? Nem a alimentação, nem a capacidade fisiológica do indivíduo supra essa necessidade. A gente produz vitamina D, mas a partir do momento que a alimentação não é adequada em quantidade, né? Ela pode até ser adequada em qualidade, mas dependendo da quantidade que o indivíduo ingere, ele não alcança a necessidade que ele tem. E aí, se ele está precisando de uma dose tão alta de vitamina D, é possível que ele também precise de doses maiores do que a grande maioria das pessoas de outros nutrientes. E isso chega a ser um paradoxo, né? Porque a gente escuta, não sei se você aí ouve, mas como você está na rede social, você deve ler, pelo menos, ver muitos profissionais negligenciando a suplementação por julgar que a suplementação é secundária. Então, não, a comida dá conta, basta você se alimentar direitinho. E quando a gente trabalha com um indivíduo com uma doença autoimune, por exemplo, que tem uma demanda metabólica aumentada por conta do próprio curso da doença, como que a gente vai aumentar o volume alimentar desse indivíduo, né? A B12, por Uhum. exemplo, que você colocou,
Nem sempre é só pela não ingestão de carne. Eu, por exemplo, tenho uma digestão péssima para carne e por Uhum. isso nem sempre eu tenho um aporte de ferro adequado através da alimentação. Então eu transito ali por uma anemia aqui, uma ali, dependendo da minha situação de vida. Se eu estou mais estressada, se eu estou dormindo menos, mas porque o meu trato gastrointestinal não é muito competente. E aí a gente tem mais essa questão, né? Às vezes a pessoa até come direitinho, mas não tem o trato gastrointestinal competente. Isso. E aí a gente não consegue extrair o nutriente do alimento e não consegue absorver essa quantidade adequada de nutriente. E aí, como eu estava comentando com você, a gente costuma ver e ouvir, né, profissionais subjugando a suplementação como desnecessária. Não é necessário, basta você se alimentar, né? Uhum. Você tem contato com pacientes que chegam com, com esses conceitos advindos do acompanhamento de outros profissionais ou de realmente julgar que suplementa medicamentos, Té? Olha, são raros os que chegam aqui achando que suplemento não é necessário, né? Inclusive, eles até falam assim, o que que você acha que eu preciso, assim, para eu me sentir bem, né? Porque muitos vêm, não tem aquele recurso financeiro para investir alto, mas eles falam assim, o básico, o que que seria o básico para eu tomar sempre, né? Então, a gente vai direcionando nisso. O que eu vejo é, como eu falei para você, eu trabalho com a médica que ela trabalha muito com essa suplementação. E aí, esse paciente, ele vai em outro médico e ele fala, eu estou tomando essa suplementação porque a minha médica passou. E aí eles falam que aquele médico condena totalmente o aporte de vitaminas e minerais porque acha que é demais, né? Sendo que existe uma necessidade para o tratamento daquele paciente, porque se tem muito assim na classe médica, hoje está mudando muito, né? Mas o tratamento medicamentoso, né? E a gente sabe que tem como Uhum. tratar muitas coisas através dos micronutrientes, né? Mas assim, aqui no consultório, graças a Deus, as pessoas falam que não, eu preciso tomar alguma coisa. E quando eu falo assim, aí vem as queixas, né? Estou me sentindo fadigado, não estou conseguindo dormir bem. Aí eu já vou falando, já vou explicando e eles vão acatando. Eu lembro de ter ouvido muito isso na época da faculdade. Na faculdade eu ouvia muito e assim, como eu já era atleta e eu percebia, porque eu já utilizava suplemento por conta das competições, eles falavam que não era necessário. Eu falo, tá, professora, mas vamos lá. Depende da demanda. Porque eu hoje, como atleta, se eu não suplementasse isso, eu já tinha caído no chão. Porque eu treinava 2 vezes ao dia, estava comendo uma dieta hipocalórica para poder secar, né? Então, imagina você se meu corpo não tem esse suporte. Da mesma forma, é um estado de saúde debilitado, né? Uma pessoa com uma doença autoimune ou alguma condição específica. Então, não tem como a gente dizer assim, suplemento não funciona. Suplemento, hoje em dia, é meio que obrigação, por quê? Nem todo solo, ele tem tantos nutrientes assim, né? Tem solo que é pobre. Então, quem garante que a gente vai ter todo o micronutriente necessário que a gente tinha antigamente, né? Sim. E como eu te falei, né? A gente tem várias especificidades que vão desde toda a parte anatômica e fisiológica do indivíduo até os interferentes ambientais. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o solo, mas não pensa que usa desodorante desde adolescente, com alumínio, aí você tem um contato, mesmo que mínimo, com metal pesado, que compete pelos mesmos canais, por exemplo, de produção de energia, Sim. que acabam interferindo na produção e na função endócrina, na produção de hormônios sexuais e todo o funcionamento de glândula. Então, como você falou, né, da tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, e eu percebo, por exemplo, uma demanda aumentada de alguns nutrientes para a produção e função dos hormônios da tireoide, mesmo quando o indivíduo já está usando o medicamento, né? Já está usando o T4 sintético, que na grande maioria das vezes é negligenciado, Sim. porque ele nem é levado em consideração. Então, um ômega 3, uma vitamina A, um ferro, um selênio, o próprio zinco, como você falou. E aí, o indivíduo que já tem uma doença autoimune que mexe com o metabolismo basal, ele passa a ter outras situações decorrentes da própria situação imunológica.
Então, ele acaba tendo uma alteração do sistema endócrino como um todo e também tem um problema imunológico. Ele está sempre, não sei se os seus pacientes são assim, mas eles estão sempre cansados, estão sempre com queda de cabelo. Seus pacientes não são que você corrige, mas como eles chegam, né? Sempre cansados, sempre com alteração intestinal, sempre com alguma ite de repetição, com queda de cabelo, com a unha fraca, com a libido, nem sabe mais o que é isso, e por aí vai. Fala pra gente um pouquinho dos sinais e sintomas, Esté, que você observa como denominadores comuns dos seus pacientes, e como que você maneja isso com a suplementação? Mais ou É, menos como seria o seu, não digo protocolo, mas um protocolo mesmo, né? Para essa, salvo as especificidades e aí todo o manejo individual, mas como que você faz isso com os seus pacientes? uhum. Olha, problema intestinal, muitos casos, fadiga durante o dia, também a gente pega muito aqui. Queda de cabelo aparece, mas não é assim uma quantidade muito grande de casos, não, mas aparece também. Seriam esses casos assim os mais comuns. E aí, como é que a gente começa a fazer? Todo tratamento, independente do que seja, a gente já começa a tratar intestino, né? Porque boa parte dos pacientes ainda vem com alimentação desregulada, e aí a gente já imagina que essa microbiota já está alterada, né? Como é que eu costumo tratar intestino? Eu não vou direto em probiótico, eu não faço direto essa aplicação, porque imagina você uma microbiota alterada, e aí você joga probiótico e a fermentação cresce ali, pô, explode a barriga do indivíduo, ele começa a passar mal, né? Eu costumo fazer primeiro o reparo daquele intestino, né? Em algumas situações, por exemplo, candidíase de repetição, que foi são casos que nunca mais ouvi por aqui, mas eu costumo utilizar o óleo de orégano para dar Perfeito. né, para dar uma limpada ali naquele ambiente. E aí eu entro com glutamina e tem alguns produtos específicos, eu posso falar a marca aqui? Pode, deve. Que eu gosto. Olha só, aqui é a minha casa, então eu toco como eu quiser. Então, Mas eu pronto. gosto muito gostei da sua pergunta, porque assim, muita gente pergunta, né? Eu dei uma aula essa semana, e aí a seguidora falou, ai, Dani, você se importa de falar marca? Eu falei, de jeito nenhum. Sabe por quê? Nós somos competentes para avaliar se o produto é bom ou não, né? Uhum. Lógico que tem gente que ganha para falar que o produto é bom. Às vezes ela ganha para falar que o produto é bom e o produto é bom mesmo. Perfeito. E às vezes ela ganha para falar que o produto é bom e o produto é uma porcaria. Mas eu gosto de chamar atenção para isso porque nós, profissionais de nutrição, deveríamos ser os profissionais competentes para fazer essa avaliação. Então, se eu pego um produto, olho o que ele está me prometendo e testo e acho que ele é bom, eu tenho mais é que falar que ele é bom mesmo. Sim, Porque às vezes as pessoas estão gastando dinheiro com um produto que é ruim. sim. Então pode falar, manda bala. Bom, óleo de orégano, até tem uma pessoa perguntando aqui se é o óleo de orégano oral, sim, em cápsula, que é o que eu costumo passar, né? Tem um produto específico, eu falo que é o que eu recomendo sempre, é o INIBF, que é óleo de orégano com óleo de coco, Vai tá? Uma ficar cápsulazinha. ótima. Exatamente. Ah, é perfeito. Gosto muito Esse produto é dele. perfeito. Para quem tem micose resistente Uhum, nas sim, unhas, eu suplemento oral e peço para furar e pingar na unha, assim, sim. na matriz, né? E assim por dentro, toda noite antes de dormir. É ótimo. Pode falar a marca sim. Se tem o produto também, mulher, se você não falar, ninguém vai conhecer. É Vital Exatamente. Atman. VitalAtman, ou Sim, N, não lembro no final. é, exatamente. Ele, gosto de usar a glutamina para fazer reparo, mas também gosto de usar o Guardian. Em situações mais que eu vejo que o paciente precisa de um reforço a mais, eu não uso a glutamina, eu uso o Guardian, tá? Que ele tem glutamina e outros compostos que me ajudam ali não só a fazer o reparo, mas a proliferar mais boas bactérias. É, depois disso, né? Isso aí são etapas do tratamento, é que eu entro com probiótico e daí a gente vai fazer, de repente, se for o caso, o uso de algumas enzimas digestivas, né? E aí Ótimo. depende de caso para caso, a gente entra sim ou não.
Em algumas situações, a aplicação, né, da vitamina B12, em alguns pacientes que eu começo a administrar em forma de cápsula, que a gente vai fazendo acompanhamento, eles vão refazendo exame de sangue, que eu vejo que não tem uma boa absorção, aí eu começo a aplicar ele sublingual, sabe? E o sublingual, ele tende a ter uma absorção melhor. Então, eu já estou tirando um pouco essa prática de prescrever em cápsula e ir só no sublingual. Tanto o metilfolato quanto a B12 e a vitamina B6, que eu uso muito aqui para corrigir hemograma, esses quadros de fadiga que funcionam muito bem. Deixa eu ver o que mais. O zinco, ele praticamente tá... Não. Desculpa, rapidinho. A B12, você dá sempre em cobalamina ou cianocobalamina, ou você também costuma prescrever metilcobalamina, já a forma metilada? A metilcobalamina. Assim como... Ah, beleza. Então, só para vocês entenderem, pessoal, a gente tem a B9, a B6, a B9 e a B12, que são as vitaminas que estão naturalmente presentes nos alimentos e que a gente pode prescrever. Dentro do nosso corpo, a gente faz o processo de metilação, que é isso, é converter essa vitamina numa vitamina na forma ativa, onde os sistemas conseguem identificar que essa vitamina já está ok para ser utilizada realmente nas diversas funções. E aí alguns indivíduos não conseguem fazer essa metabolização das vitaminas e acaba excretando a vitamina sem converter. E uma das situações que também acontece isso é quando tem alguma alteração intestinal. As alterações gástricas, elas costumam prejudicar a absorção da B12, B12 normal, né? Por conta do fator intrínseco. Mas na parte intestinal, a gente acaba não metabolizando, não convertendo essas vitaminas em vitaminas da forma ativa, e aí o indivíduo fica anêmico, como a Esté colocou, né? Ficam com alterações no hemograma, porque mesmo ingerindo os alimentos, está com uma alteração intestinal importante, onde as bactérias não estão em quantidade, diversidade suficiente para fazer essa fermentação e acaba não convertendo. E aí uma das estratégias que o nutricionista tem é prescrever essas vitaminas já na forma ativa, que é na forma metilada, que a gente fala, então é metilfolato, né, da B9, metilcobalamina, que é da B12, e aí a gente prescreve piridoxal 5-fosfato, que é a B6 já na forma ativa. E aí uma segunda estratégia que a gente tem também é, ao invés de colocar via oral, né, para passar pelo trato gastrointestinal e correr o risco de não ter uma absorção adequada por conta das alterações intestinais, a gente também prescreve sublingual, ou seja, a pastilhinha que coloca embaixo da língua, que é uma região extremamente vascularizada, e essas vitaminas elas são puxadas, absorvidas direto no sistema sanguíneo, na corrente sanguínea. É uma estratégia fantástica. Se você é nutricionista e não faz isso, fica por aqui que nós vamos contar tudo. Desculpa, Esther, ter te interrompido. Eu gosto de conceituar, porque tem bastante profissional que segue a gente, e eu acho que é importante eles visualizarem as possibilidades da suplementação, né? Tudo que a gente é capaz de fazer e o quanto isso ajuda o paciente. Desculpa, pode continuar, amiga. Imagina. É importante falar, né? Eu falo tanto aqui no consultório que eu não gosto de fazer uma consulta de dizer, ó, você vai tomar isso aqui. Eu explico para que serve cada coisa, por quê, para quê. Porque a pessoa, quando tem ciência do que está fazendo, né? Eu acho que o tratamento ele flui melhor. Né? Aquela história lá de se eu sei o que eu estou fazendo, eu faço de forma mais leve. Deixa eu ver o que mais. Vitamina C com ácido alfa-lipoico para imunidade, eu gosto de usar muito também. O ácido ascórbico com alfa-lipoico. O zinco, ele acaba entrando em situações de anemia ou ferritina baixa. Eu não sei como é que você trabalha, mas assim, quando a ferritina está abaixo de 50, eu já acho que ela não está legal, né? E a gente pode melhorar ela. Então, as estratégias é tentar, de alguma forma, nem suplementar o ferro ainda, mas em alguns casos, dependendo de como está aquele exame de sangue, aí a gente já entra. O que eu costumo fazer com o ferro? O ferro eu não uso dose alta, porque quando a gente usa a dose alta do ferro, normalmente vem um efeito colateral ali, trava o intestino, né? Então, eu sempre vou numa dose pequenininha e faço fracionadinho e normalmente dá certo assim. Né? E aí, dependendo do caso, a gente pode colocar ali
Já o ferro pronto, sabe? O meu café, por exemplo, 150 miligramas. Eu gosto dele, porque eu acho que é uma dose baixa. Em algumas situações, eu vejo que quando o paciente já vem suplementado do médico, o médico ele já bota uma dose mais alta, Do né? que? O médico gosta de fazer do neutrofé, do ferro. Do ferro. Neutrofera é sulfato ferroso, né? Quando o médico já prescreve, né? Quando o paciente já vem usando, eu vejo que eles fazem uma dose de ataque muito alta, então quando chega aqui, já chega cheio de queixa. Ah, porque eu tô enjoada, porque o intestino tá travado. Então, assim, a dose alta do ferro, ele pode trazer isso. Então, para não gerar esse tipo de desconforto, eu costumo usar um ferro numa quantidade menor, tá? Então, eu acho que seria mais ou menos isso. A Gabi, ela tá Ó, duas falando... coisas. Ela falou antes que ela fez um tratamento para homocisteína, porque realmente o B6, B9 e B12 são precursores da metilação da homocisteína, e ela teve, eu entendi que o rosto e o corpo todo cheio de espinha. Gabi, eu acredito, sinceramente, que você não estava fazendo, não sei, tá bom? Posso estar errada, tratamento só com isso. Se você estava só com essas 3 vitaminas, a dose estava errada, tá? Ou ela estava errada, ou você estava com a forma química dela não muito legal. Para ter dado O que colateral, você né? acha, Esther? Não, eu acredito nisso também. A dosagem, eu acho que ela acaba dando efeito colateral. Eu falo que quando você toma uma coisa e você tem uma reação, porque aquilo é uma overdose, né? Esse é o meu entendimento. Ali já é um efeito colateral de uma dose que o seu organismo não está conseguindo trabalhar. Pode ter Sim. sido isso aí também. E ela fala que o Pode falar. organismo dela não está absorvendo as vitaminas. Eu não sei se ela pegou aqui no início da live, mas tem muito a ver com o intestino e o processo de digestão. Sim. E aí, através dos sinais e sintomas, a gente vai ver se não está absorvendo ou se o tanto que ela está usando está inadequado, né? Sim, O tanto que ela exatamente. usa está inadequado para o corpo. Eu costumo prescrever o ferro, Esther. O ferro é um dos únicos minerais que eu quero sempre garantir que ele seja quelado. Ele é um pouco mais Uhum. caro, por isso que ele é o único que eu garanto que seja quelado. Exatamente porque a forma sulfato, ela deposita no intestino e as bactérias patógenas, elas utilizam o ferro como combustível. E aí você aumenta a bactéria de putrefação, você desequilibra toda a microbiota, por isso que a neutrofera é meio E ele tadinho, é dá um muito suplemento bom. colateral. Usei muito na vida. Uhum. Ele dá muito colateral, né? Dá, Se a dose for alta, dá. então já era. Eu falo, o neutrofera é para quem realmente não tem uma condição financeira que a gente possa oferecer um ferro quelado. E aí eu sempre tento trabalhar esse ferro, sulfato ferroso, com outras estratégias, né? Estratégias alimentares, ou faço de modo pulsado, né? Divido a dose ao longo do dia, porque e aí é isso, você tem que trabalhar sempre o estímulo do aumento de bactérias benéficas, porque senão. E aí, quando você aumenta bactérias patógenas no intestino, você acaba comprometendo, né? Compromete muito o sistema imunológico. Aí você tenta, eu Sim. brinco, né? Você cobre as costas e descobre o bumbum, sabe assim? Tipo, não funciona muito. E aí, ó, a Lala falou, além de parasitas que usam ferro também, sim. A gente também tem isso, né? Dependendo da região, a gente sabe que existe uma pequena endemia de parasitose. Sim. Essa importância aí de fazer a desparasitação pelo menos uma vez ao ano, você costuma aplicar? Então, eu acabei, inclusive fiz minha prova hoje da pós, passei, yes, de, de gastroenterologia. A gente enxerga na gastro, né, uma faca de dois gumes na desparasitação. Por quê? A gente sabe que todo ano, a cada 2 anos, a gente tem uma moda no mundo, né? E nos últimos anos a gente está com a desparasitação.
E aí a gente tem um cuidado muito grande, Sté, de observar a região, como eu falei, né? Eu, como professora do país todo, eu sempre pesquiso a, a, a região para ver se existe uma pequena endemia ali de parasitose. Por que que isso é importante? Tem lugares que você vai ter é muito difícil você ter parasitas intestinais que te tragam um prejuízo muito grande, tipo aqueles parasitas ferradões. Uhum. E existem alguns parasitas que o próprio corpo ele consegue dar conta deles e uma estratégia mínima consegue você consegue eliminar. Então, por exemplo, se o paciente não tiver nenhuma alteração de pressão arterial ou alguma questão de coagulação, a gente pode trabalhar com óleo de alho, sabe? Sim. E o óleo de alho com óleo de orégano e o óleo de coco, o próprio Vital Inib, a gente já consegue tirar aqueles parasitas menores, sabe? Uhum. A Sim. gente não precisa fazer um protocolo de desparasitação. Esses grandes protocolos, eles são para parasitas ferradões, Uhum. né? Eles são para aqueles parasitas mesmo, tipo, meu Deus, tipo tênia, né? Sim. Tipo, é para isso. E hoje em dia, dependendo da região, é muito difícil você ser infectado, ser contaminado por ovo de tênia. Isso. Eu ouso dizer que dependendo da idade do profissional que está assistindo a gente, ele nem sabe o que é uma tênia. Ele nem sabe o que é isso. Tá Ele nunca lá na viu. história do livro, né? Nossa, olhou isso, sei lá, na quinta, sexta série, entendeu? Já não lembra mais. Então, eu fico muito preocupada com isso, porque os protocolos de desparasitação, eles vão mexer com toda a função do trato gastrointestinal. Sim. E a gente tem também, de novo, duas situações. A gente tem a desparasitação feita por médicos e a desparasitação feita por nutricionistas. A feita por médicos envolve medicação. E aí é como a gente fala, né? A gente não usa medicamento para prevenir doença, a gente usa medicamento para tratar doença. Isso. E essa é a grande preocupação, né? Você usar medicamento para tratar uma doença para prevenir uma doença que não existe, só que a que custo, né? Medicamento geralmente ele destrói célula, ele inibe função, ele inibe comunicação de glândula, toda essa preocupação a gente tem. No caso da desparasitação, através do protocolo, né, da atuação do nutricionista, a minha preocupação é o uso intenso de fitoterápicos. Porque o fitoterápico, ele não é considerado suplemento, ele não entra na categoria de suplementação. Por quê? Porque ele tem uma estrutura de atuação, né, no funcionamento do corpo humano muito mais próxima do medicamento do que próxima do nutriente. Exatamente. Então, você usa um componente medicamentoso para prevenir algo. Não faz o menor sentido também se a gente pensar no mesmo raciocínio da medicação. Então, você fala, você tem o costume? Eu não tenho o costume de fazer. Eu não uso isso como protocolo, tá? Mas, caso eu perceba que é necessário, se eu fizer os exames de fezes e perceber que tem, se há alguma coisa que não está comprometendo a funcionalidade do paciente, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com óleo de alho, óleo de orégano com óleo de coco. Sim. Também. E a gente tem, assim, resultados fantásticos. Você repete o exame e está zerado. E aí é isso. Sim. Perfeito. Agora, de novo, são lugares endêmicos, né? Se eu sei, for para o interior do interior, não sei da onde. Que as crianças andam descalça, que tem esgoto a céu aberto, onde as pessoas realmente não têm uma instrução muito importante sobre higiene dos vegetais, das folhas das frutas, que comem muita carne de criador doméstico, aí sim a gente começa a ter preocupação. Agora, para gente que compra carne, que passou por um processo de resfriamento super rigoroso, com selo do CIF, que tudo é super estéril, não tem essa preocupação. Sim. Além disso, eu conheço a maioria dos meus pacientes, quando chegam até mim, eles quase nem comem folhas. Sou eu que vou introduzir isso na vida deles, né? Então eu não tenho muito essa preocupação, não. Não depende, né? Depende. Então você fala, se é favor ou contra? Eu não sou nada.
Só não coloco isso como protocolo para todo mundo. Sim, e aí entra muito no que você falou. Alguns pacientes já estão com o trato gastrointestinal mais sensível e pode ser que piore a microbiota, piore o microbioma, piore o funcionamento do intestino, pensando na colonização, na permeabilidade intestinal. E aí eu fico muito mais preocupada com isso, sabe? Sim. Não sei se eu me estendi muito para falar disso, Não, mas acho que ajudou também, porque a Lala perguntou. Ela perguntou qual marca de ferro quelado você. Eu costumo manipular o ferro quelado, mas tem um suplemento que é para cirurgia bariátrica, para quem fez bariátrica, que eu não consigo lembrar o nome agora. Me não conheço, chama no direct que eu vou achar. Tem um pronto, eu não pronto, né? normalmente o quelato a gente Quelatus. manda fazer. Quelato? Esse chama Quelatus. Vende na Quelato. farmácia, se eu não me engano. Quelatus. Ah, São todos os minerais quelados. É um suplemento próprio, indicação própria para quem fez cirurgia bariátrica. Chama Quelatus. tá. Eu acho que eu Eu já vou ouvi esse nome. Mas normalmente o em quelato eu congresso. faço manipulado. Eu também. Mais Eu fácil também, para eu passo. fazer a manipulação, porque também ajusta a dose, né? Eu gosto muito Sim. desse movimento da manipulação. Eu sou suspeita. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, sobre leite. Essa questão do leite, processo alérgico, baixa de imunidade. Eu queria trazer isso porque me perguntaram nessa semana na caixinha de perguntas sobre leite, o que eu acho do leite, se é bom, se é ruim. E eu acho ele muito controverso, né? Eu tenho minha opinião, mas eu queria saber a tua. Então, a minha opinião é assim, ó. A gente tem tudo na nutrição é um paradoxo. Mas qual é o paradoxo do leite de vaca, tá? Nós temos uma situação base que é química, tá? O nosso corpo, nosso da vaca ou do boi, enfim, para nossa sobrevivência, para a gente viver, a gente precisa passar por um processo de reação química, que é pegar o alimento que está cheio de composto químico, ingerir, retirar essas substâncias químicas e metabolizar para a gente viver. Eu acho isso a coisa mais incrível e linda e divina do planeta. Desculpa, nada supera isso, nada. É lindo, pronto, me julguem. E aí o que acontece? O leite de vaca, quimicamente falando, ele tem substâncias químicas praticamente idênticas ao leite humano. Então, os mamíferos em geral possuem o leite com composição química extremamente similares. O que muda de um leite para o outro, né, de uma espécie para outra, é a concentração de cada nutriente, cada substância. Tá? Então, e as especificidades? Na aula de proteína, por exemplo, que tem um material extra, que vai em PDF agora, provavelmente no final de semana, no começo da semana que vem, para quem participou da maratona, eu não abordei, mas eu coloquei uma tabela com as diferenças, né, as especificidades. E qual é a principal especificidade química entre o leite humano e o leite de vaca? A concentração de caseína. O soro do leite, ambos são iguais. O que muda é um pouco da concentração de um aminoácido ou de outro, mas é alimento de origem animal igual. E aí, qual é a pegada? A gente está falando de um leite para um ruminante, que tem um trato gastrointestinal completamente diferente do nosso, e um leite humano. Então, a gente tem 20% de caseína no leite humano. Caseína, gente, é aquela parte branca do queijo. Então, quando você pega o leite, joga limão e talha, fica um pouco daquele líquido amarelo e um pouco daquele líquido, daquela parte branca coagulada. Aquilo é caseína e o amarelinho é o soro. No leite humano, só tem 20% de caseína e no leite e 80% soro. No leite de vaca, tem 80% caseína e 20% soro. Então, a gente para pensar nessa distribuição de substância, né, pensando na concentração, nós estamos biologicamente preparados para ingerir soro. Então, nós estamos biologicamente preparados para receber uma alta carga de soro do leite e não de caseína.
Quando você toma um copo de leite de vaca, 80% daquilo é caseína. O nosso trato gastrointestinal, ele não é tão competente para digerir a caseína, que é uma estrutura molecular, é uma estrutura proteica gigantesca. Sim. Então, se você não tem o trato gastrointestinal muito bom, você vai sofrer com isso. Por quê? Porque você vai demorar mais para digerir e você vai exigir muito mais de bactérias proteolíticas, né, do intestino, porque são essas bactérias que terminam de quebrar a estrutura proteica no intestino. Só que o resultado final dessa função de bactérias proteolíticas, ao contrário das bactérias benéficas, é toxina. E excesso de toxina na luz do intestino aumenta a permeabilidade intestinal. Aí você aumentando a permeabilidade, então imaginem, gente, que o intestino é como se fosse um filtro de café. Sabe aquele filtro Melita? Pode ser de outra marca também, tá bom? E aí, conforme vai aumentando a permeabilidade, ele vai virando uma peneira. Aí essa proteína mal digerida acaba sendo absorvida, não deveria. Tudo que é muito grande deveria ser excretado. É onde você ativa o sistema imunológico, porque ele fala, opa, o que é esse pedaço aqui? Então, ele entende aquela macromolécula, aquele pedaço grande que foi absorvido, ele entende como um patógeno, porque vírus, bactérias, protozoários, eles são eles são estruturas moleculares, né? Estruturas proteicas muito grandes. Então, quando o nosso sistema imunológico olha aquela coisa grande, pesada, ele fala, opa, é alguma coisa patógena. E aí é onde ele ativa inespecificamente. E aí ele tem que ativar tudo e qualquer coisa para quebrar. É onde você começa a ter esses sintomas imunológicos. Sim. Muitas doenças autoimunes, elas não existem na realidade para a pessoa. Ela tem sintomas de doenças autoimunes, mas na realidade ela tem uma permeabilidade intestinal aumentada e uma má digestão. E por isso ela absorve macromolécula proteica e estimula o sistema imunológico. Então, o leite, para fechar, né, contei toda essa história desde que Jesus nasceu, só para explicar que o leite é um paradoxo. O problema não é você tomar um copo de leite. O problema é você tomar um montão de leite, saturar o trato gastrointestinal e prejudicar todo esse sistema até que ele fique vulnerável e você absorva isso. Então, é o que eu sempre falo, cara, você tomar seu cappuccino, seu café com leite de manhã ou à tarde, anyway. Agora, você tomar 5 copos por dia, pô, amigão, me ajuda a te ajudar também, né? Então, não dá. Essa questão do leite, ela é muito engraçada, assim, porque se fala muito sobre isso, e o whey protein, né? Como você falou, é legal você ter trazido isso, né? Toda essa história aí, antes de Cristo, porque né? Porque o soro ele é muito bom, ele tem ali, né, compostos importantes também para reforço da nossa imunidade. E a questão é essa macromolécula. Lembrando que a gente está falando aqui de proteína, mas existe a intolerância à lactose, que atua da mesma forma, né? Que tem a molécula grande, né, que é a lactose. Se o indivíduo não tem a enzima lactase ali sendo produzida de forma eficiente, ele vai sofrer da mesma forma. Né? Então, às vezes, a pessoa não tem intolerância à lactose, mas ela passa por esse processo aí de ativação do sistema imunológico e mal-estar e tudo mais, mas o problema dela é o consumo dessa caseína, e essa caseína é o que vai gerar todo esse desconforto. Quando ela começa a tirar esse tipo de produto da alimentação, aí ela sente os benefícios. É uma rinite, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, aumento de produção de gases, tudo isso vai embora. Então, é bem legal a gente trazer isso, porque às vezes o paciente só precisa tirar o alimento, né? Tira o alimento. Sim. Tem gente que sente muito. Eu, por exemplo, o cappuccino, tranquilo, vivo muito bem tomando uma xícara de leite por dia, tá tudo bem. Sim. Né? Mas ó, foi bom você ter falado, porque quando a gente fala de whey protein, a gente está falando de proteína do soro do leite, ou seja, a gente pegou aquele soro, pegou o whey e ainda passou por mais um processo para deixar proteico. Então a gente tira todos os antinutrientes e aí a gente fica com traços de carboidrato, que é a lactose, é um carboidrato naturalmente presente em todos os leites, inclusive no leite humano, e fica com traços de gordura.
Agora, a gente também consegue comprar whey, que é o soro do leite, e o soro do leite, inclusive, é o primeiro ingrediente da grande maioria das fórmulas infantis. Por quê? Porque o leite humano é 80% soro. Só que vale lembrar que o leite, na sua grande maioria, independente da espécie, não é um alimento proteico. Por essa vocês não esperavam. O leite, ele é um produto, ele é um alimento gorduroso. Então, a maior concentração de nutriente dele é gordura, não é proteína. Tanto que quando a gente pega 100 ml de leite, tem acho que 4, 5 gramas de proteína. É muito pouco. É absurdamente pouco quando você pensa em oferta, em aporte proteico, né? Então, quando você falou do whey protein, a gente está preparado biologicamente para receber o whey. Então, quando a gente ingere o whey protein, mesmo que ele venha com traços de lactose, isso não vai trazer um prejuízo a longo prazo, né? A grande maioria das vezes que o paciente tem intolerância à lactose é porque ele já está com o trato gastrointestinal comprometido a ponto de ter todas as enzimas digestivas mal produzidas, inclusive a lactase. Quando você corrige isso do paciente, isso não traz nenhum problema. Sim. E é muito comum a gente ver, por exemplo, mas eu como creme, né? Eu como preparações com creme de leite, eu não sinto nada. O creme de leite praticamente não tem lactose e não tem caseína. Mas é branco, Dani? Sim, mas é gordura pura. Sim. Manteiga, creme de leite fresco, né? Sim. Eles não têm caseína. Por isso que você não se sente mal ingerindo, né? Exatamente. E tem muita gente que não tem desconforto ingerindo iogurte, porque o iogurte já passou pelo processo de fermentação bacteriana e ali já tem compostos que pré-digeriram toda essa caseína. Sim. Né? Então, que é a beleza da vida, né, gente? Eu amo essas coisas. Sou suspeita. Muito bom. O Raoni falou aí. Se é melhor comer ovo, né? Essa pergunta que você está lendo? Sim. Eu falo que ovo é a barrinha de proteína perfeita. Sabe, ovo? Você cozinhar 2 ovos, colocar ali na sua bolsa e levar, é melhor do que comer barrinha de proteína. É o alimento completo, para mim. Nutricionalmente falando. E se você está perguntando, Raoni, em questão da proteína, não tem nem comparação. O leite não é um alimento proteico. Sim. Aí você vai falar, mas tem estudos, que eu vejo muita galera falar isso na internet, né? Eu fico só assistindo, a Stephanie sabe. O pessoal fala assim, mas pode usar leite de pós-treino que é tranquilo. Claro, você está dando um aporte calórico. Você vai fazer sinalização de recuperação celular, mas não porque é proteico. Não precisa dar um aporte de proteína. E aí uma outra questão é, Dani, eu posso colocar o whey protein no meu leite? Gente, a estratégia que eu mais uso com criança é colocar o whey protein no leite da manhã. Sim. É a maneira mais tranquila de garantir o aporte proteico para criança que tem uma dificuldade, uma resistência alimentar, é você colocar um whey protein gostosinho para ela no leite. De chocolate belga, sabe? Um concentradinho, que tem uma boa concentração de proteína, mas também ele é cremosinho, né? Não é aquela coisa gosto de nada que é o whey isolado. E assim você consegue oferecer um aporte proteico bacana para a criança, recupera crescimento, recupera cognição, melhora muito o humor. Sim. Então, bom. Muito bom. Essa é a dúvida da galera. Eu acho que essa aula aqui ficou fantástica, né? Porque a gente não... Pode falar. Pode falar. Tá dando delay. Fala tu. Então, tem mais 2 coisas que eu gosto muito de trabalhar, que eu tô gostando muito. Bom, uma delas você sabe que eu gosto muito de trabalhar para suporte imunológico, que é a lactoferrina. Sim. Hoje mesmo eu assisti uma aula de oncologia e a lactoferrina tem vários estudos novos mostrando que ela tem atividade antitumoral, então a gente pode usar antes das quimioterapias e também para a prevenção, né, da evolução da célula tumoral para quem é já oncológico, também para evitar metástase, é muito legal.
a gente tem ação bactericida, fungicida, viricida da lactoferrina, é estimulante, né, de IgA secretora, então não tem o que falar, né? Eu sou lactoferrina lover A há muitos anos, a Stephanie sabe. lactoferrina, Dani, para a utilização dela, né, a gente não precisa tomar ela de forma contínua, assim, por muito tempo, né? Não, depende do caso. Eu costumo fazer manejo, né? Então, dependendo do caso, eu dou 30 dias. Dependendo do caso, eu dou 10 dias. Eu não uso ela isolada, não uso, eu sempre uso com outras substâncias, vitaminas, minerais, alguns Uhum. compostos bioativos, tipo quercetina, gosto muito de usar com quercetina, a gente tem uma resposta muito boa. Com Sim, equinácea, fantástico. E depende do caso, mas geralmente eu dou 10 dias, 15 dias, e aí continuo o manejo com outros suplementos, e aí eu repito isso a cada 3, 4 meses. Então, o paciente, dependendo do caso, ele vai tomar 3 vezes no ano. sim. Então, ele tem herpes de repetição, cara, toda vez que ele fica estressado, estoura um herpes. Então, eu já sei que o sistema imunológico dele tá frágil, tá vulnerável. Tem candidíase de repetição, assim, sei lá, 3 vezes no ano. Então, eu vou fazer um manejo, né, uma modulação anual. Tem bronquite, sinusite, faz uso de antibiótico terapia por muitas vezes no ano. Então, tem algumas situações que eu faço, mas eu não dou uso contínuo. A menos que seja uma situação como essa, o paciente é idoso, tem já a imunidade extremamente comprometida, passou por um processo de câncer recente, né? Uhum. Já está em remissão, mas a gente sabe que tem, assim, a gente sabe que tem essa fragilidade, essa vulnerabilidade, daí eu faço de uso contínuo sim, mas ela nunca está isolada. Sim. Eu gosto muito da lactoferrina, é uma substância naturalmente presente no leite materno, da humana, da vaquinha, da camelinha, de todo mundo. E também a gente tem lactoferrina na saliva, na lágrima, no muco vaginal e no esperma, né? Que são regiões onde a gente realmente tem contato com patógenos, nos alvéolos pulmonares e tal, na placenta. E eu tenho trabalhado muito, Esther, para recuperação intestinal, colágeno com goma cássia. Eu Sim, amo goma cássia, é uma fibra super bacana para estimular a produção de ácidos graxos de cadeia curta, sim. né, no intestino, que a gente sabe que é super importante para a permeabilidade, né, para manter a integridade intestinal e também para recuperar a microbiota. E hoje a gente tem no mercado um produto que tem colágeno com goma cássia, que eu amo. Se você não experimentou ainda, eu vou pedir para te mandarem, que é maravilhoso. E, e eu acho que. E aí a gente acaba usando de tabela para controle do peso, para hidratação, né, do trato gastrointestinal com idoso, Hum, para criança que tem obstipação por uso de medicação. Então, nossa, tem muita coisa, mas eu estou gostando muito. maravilhoso. Aí, ó, a Rafa falando lactoferrina. A Rafa é lactoferrina lover também. Não, é maravilhoso. Quando a gente conhece a lactoferrina, não tem outra coisa assim, né, para se falar. Acaba que ela é uma das prioridades. A gente pensa assim logo nela, né? Que a gente sabe o tanto quanto ela é boa assim para resolver um tanto de problema com imunidade. Alguém perguntou aí se o que você acha da proteína de ervilha para criança. Para criança, eu acho ok. Eu acho ok. Foi a Vanessa. Vanessa, eu acho super ok. Eu fiz a maratona da proteína e mostrei que o importante é a gente alcançar a necessidade proteica e que a gente faça uma diversificação de aminoácidos. Porque hoje a gente tem uma negligência muito grande no aporte de proteína e a gente tem diversos problemas de saúde decorrentes de uma desnutrição proteica. Então Sim, a gente tem, por exemplo, em crises de insônia, oscilação de humor, quando você vai ver, o paciente está há anos subnutrido em relação à proteína. Ou seja, não tem aminoácido para produzir hormônio, não tem aminoácido para produzir neurotransmissor. É óbvio que ele não vai ter um sono adequado, não vai ter recuperação celular adequada, não consegue recuperar massa muscular e com isso perder gordura no corpo. Sinalização enzimática fica comprometida. Então, o que eu acho é que tem que suprir a necessidade de proteína. Agora, eu gosto
se você me perguntar qual eu gosto mais, sempre minha suplementação de primeira escolha vai ser o whey protein, por conta da completude do soro do leite. Isso vai ser sempre minha primeira escolha. Mas, se tiver algum viés, né, para qualquer coisa, filosófico, de paladar, não tem problema. A gente ajusta com outros, não tem problema nenhum. Sim. E aí tem uma última. Ó, a Kelly perguntando o nome do produto. O produto é da Transforce também, chama Collagen. É só Colagem. Collagen? Eu conheço, ó. Esse que vem. Deixa eu ver se é só isso. Eu tenho um lá na minha mesa, ali na mesa. Deixa eu ver se o Diogo consegue trazer para mim. Deixa eu ver. Eu vou pedir pro Diogo trazer para mim. Amor, traz esse colágeno que tá em cima da mesa aqui para mim, para mostrar aqui na live, por favor. É ao vivo aqui, minha filha. Aqui é ao vivo na hora, entendeu? Peraí, gente, que eu já vou mostrar para vocês. Eles têm 3 sabores que são fantásticos, assim. Um é chocolate belga, um é manga e o outro é coco. É isso. Assim, eles arrasaram na produção desse produto. Uhum. É assim, sensacional. E o sabor é muito bom. Esse de manga eu já tô no segundo pote. Aqui, ó. Engraçado, né? Você falou aí da deficiência proteica. Eu consigo avaliar isso com a avaliação física. O que acontece? Às vezes o paciente chega aqui, principalmente aqueles que querem emagrecer, que sai cortando tudo, né? E come 2, 3 vezes ao dia e às vezes não come a quantidade de calorias suficiente, a proteína suficiente, porque as pessoas ainda usam muito carboidrato como boa parte, né, da alimentação do dia, onde na verdade existe uma demanda muito grande de proteína. Claro que ninguém vai se entupir de proteína, tá, minha gente? Vocês vão ali, né, comer de forma moderada, cada um tem sua necessidade, mas eu vejo a pessoa chega no consultório, a gente faz avaliação. Daqui 2 meses ela volta para a gente reavaliar o processo e ela ganha massa muscular, tipo assim, 1,5 kg, 2 quilos em 2 meses. Porque aquela criatura estava desnutrida. Então, o estímulo que ela dava ali no treinamento, mais a alimentação adequada, quando a gente ajusta tudo, é um boom assim de ganho de massa magra. E aí é o que eu explico. Olha, o que aconteceu aqui foi um ajuste, né? Porque não é natural você ganhar massa magra nessa velocidade. Né? Agora, quando existe uma deficiência, o seu corpo pega aquilo e ele fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele bota tudo ali no lugar que tem que ser colocado. Né? Então, sobra para o músculo, sobra para o cabelo, sobra para a unha, para a produção enzimática e etc. Então, assim, minha gente tem que ter proteína, né? Se está comendo pouco, dá uma ajustada aí. E vai lembrar que comer carne não significa que você está comendo proteína, tá? Eu pego muita gente falando, eu como uma salada e proteína. Eu falo, não, amor, você come salada e carne. Nessa carne, 100 gramas, tem no máximo, estourando muito alto, 30 gramas de proteína. Exatamente. Se o seu estômago estiver competente para digerir isso, ou seja, se sua boca mastigar direito, quebrar isso mecanicamente, e o seu estômago estiver competente para isso, você vai alcançar uma absorção de 28 gramas. E não vai, porque você não é atleta, então você só vai absorver 15, 18. Ou seja, não vai absorver tudo que tem ali. Então, a gente supervaloriza muito a carne que a gente está comendo. Fora isso, eu estou falando 30 numa carne bem magra. Dependendo do corte, não vai ter isso, tá? Então, sim, a gente superestima o que a gente come e subestima a nossa capacidade. A gente subestima aquilo que a gente realmente precisa. A alimentação... Raoni, eu também, tá? Aqui, eu não sei se você está aqui há muito tempo, mas eu vou te falar, eu sou adepta à alimentação. Óbvio, né? Mas, como nutricionistas, nós temos obrigação de ajustar a parte nutricional do paciente, independente do veículo. Então, se eu vejo que o meu paciente não está competente para ter esse aporte nutricional através dos alimentos, eu tenho obrigação de oferecer suplemento para ele. Porque a base do trabalho do nutricionista é o nutriente, não é a comida. A comida é um dos veículos. Né? Então, é lógico que eu prefiro comer um omelete. Mas se eu não tenho capacidade digestiva para ingerir esse omelete, eu vou alcançar essa proteína de outro jeito, tá? Sim. Acontece muito esse com aqui, idoso. gente. Olha lá, eu não conhecia Nossa, esse. idoso é um case,
pra gente falar sobre isso, né? Ó, Muito bom. gente, se o CRM me pega, eu tô ferrada. Colágeno Protein Built. Eu falo que de built não tem nada isso aqui, gente. Você vai Sim. ficar built porque você vai fazer cocô todo dia, Ah, né? Isso aí vai ser ótimo, né? Realmente, eu sou a prova viva disso. Gente, eu tenho uma faixa de cabelo branco que é só aqui. E eu falo, a prova de que eu tô me alimentando bem, de que meu aporte proteico tá em dia, que é porque 28 dias eu tô com um dedo de cabelo branco aqui. É um saco, eu não tenho fôlego nem financeiro para fazer esse cabelo. Mas esse produto é muito, muito bom. Esther, se você não conhece, eu vou mandar uma mensagem agora para eles te mandarem um oba! kit Quero. para você Tá. conhecer. Gente, esse produto é muito bom. Eles têm o de chocolate belga, que você pode fazer preparação, misturar com abacate, fica delícia, parece um mousse. O de coco você bate com iogurte natural, sucesso. Fica bom demais. Você coloca ali umas ameixinhas pretas picadinhas, parece um manjar. Cara, tem Fica tanta coisa muito gostoso. dentro da alimentação natural que dá para a gente aproveitar, né? Porque quando a Sim. gente começa a dar outros nortes para o paciente, ele fala, tá, vamos lá. O paciente chega numa condição que ele precisa abrir mão de determinados alimentos, né? Ou aqueles industrializados que ele está acostumado a consumir, e a gente fala, olha, tem que começar a dar uma melhorada aí. E aí ele fala, tá, mas o que eu vou comer? Como assim? Né? Tem tanta coisa boa para a gente fazer. Então, assim, quando você vai no nutricionista, você está indo para aprender. Né? Então, o paciente tem que se colocar ali como aluno, porque você está indo levar um problema, a gente tem a solução, né? E você precisa aprender esse passo a passo. Lembrando que as coisas não se resolvem da noite para o dia, é um processo. Eu já vi você falando também em algum story seu, Dani, que as pessoas atribuem muito tratamento nutricional como um tratamento medicamentoso. Por exemplo, trabalho de correção nutricional, ele leva um certo tempo, ele não é rápido. Sim. O tratamento medicamentoso é assim, tomou daqui 12 horas, você tá ok, né? A ação é ali. Mas essa dor pode voltar, porque ele tá agindo ali numa dor aguda, né? Você tá sentindo ali um desconforto. Mas o tratamento nutricional, ele leva um tempo, mas assim, é o tempo que vai tratar aquele problema. Né? Então, ter essa paciência, Sim. tá, gente? Não existe isso assim, vou nutricionista resolver minha vida. Tem gente que consegue sentir melhor em uma semana. Tem gente que vai demorar um tempo, Sim. porque tem muita inflamação ali para ser reparada, né? Então, tem que ter muito isso aí. Sim. A Isabela Olha, está perguntando Isabela, do ferro, né? A gente já falou, mas repete aí, Dani. é a última pergunta, tá, gente? Porque eu tenho um compromisso daqui a 15 minutos. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã, Stephanie. Se O vocês assunto quiserem vai que a gente. né? Se vocês quiserem que a gente repita essa dose de bate-papo saudável, aí vocês peçam pra gente no direct. Mas aí quem sabe, né, Esther, a gente volta. Isa, é assim, ó, o ferro baixo, você provavelmente não ingere alimentos com uma carga boa de ferro, ou você não digere esses alimentos, ou você não ioniza esse mineral no estômago. Então, o que a gente sempre faz é um trabalho de contramão. Suplementa ferro, né, em doses adequadas, e em contrapartida, a gente ajusta o seu trato gastrointestinal. Ajusta o aporte, né, ajusta a alimentação e ajusta também o trato gastrointestinal para que você tenha realmente uma capacidade de digerir o alimento, retirar o nutriente do alimento e ionizar esse nutriente para que ele seja realmente absorvido. Então, é um trabalho de contramão. O que eu sugiro de imediato sempre? Suplementar ferro com vitamina C e usar enzima digestiva. Num primeiro momento, assim, de imediato, é sempre isso. E aí você vai corrigindo o seu hábito alimentar também. Muito bom. Perfeito. Certo? Maravilhoso, né? Eu acho que foi bem legal aí, já deu para instruir a galera. Quem estava aqui desde o começo, eu percebi que permaneceu. É isso. Muito bom. Quem estava aqui desde o começo só aprendeu um monte de coisa Com top. certeza. Modéstia à parte, né, Steph? Bom, pessoal, eu adorei esse bate-papo. Eu amo o que eu faço, eu amo a nutrição, eu amo o sistema
Eu amo o corpo humano, eu sou suspeita a falar, eu passaria até amanhã aqui tranquilamente falando. É, Então, eu agradeço vocês terem passado essa sexta-feira à noite conosco, olha que privilégio. E vocês estão sempre sendo muito bem-vindos aqui, acredito que também aí na casa da Esté também. Esté, tenho o que falar para você, né, amiga? Espero que muito em breve você esteja realmente aqui na minha casa, sim. né? Porque isso já está virando lenda. E, e é isso aí. Obrigada por ter dado a honra de participar comigo. Vale lembrar que essa live vai ficar salva, tanto no Instagram como nas plataformas, né? No LinkedIn, no Facebook e no meu canal do YouTube, Dani Mazuco. E é isso aí. Esté, obrigada, viu? Se você quiser falar alguma coisa. Agradecer a oportunidade, né? Eu acho que esse tipo de collab, né? Eu acho que agrega muito. Porque são duas visões e o engraçado é que por mais que a gente não tenha combinado aqui isso aqui que a gente falou, mas a gente tem a mesma ideia, né? A linha de trabalho de raciocínio é muito parecida, cada um com sua forma de falar, né? E eu acho que é importante a gente fazer mais vezes isso aqui. Agradecer muito quem estava aqui, quem participou, quem colaborou com as perguntas, né? E vamos em frente. Eu espero que vocês tenham entendido e apliquem isso aí para a vida de vocês, tá? Estamos juntos e qualquer coisa segue lá e manda mensagem no direct que eu também estou aqui disponível. E usem a caixinha para a gente trazer mais temas para vocês. Esté, até a próxima. Obrigada, amiga. Boa noite, bom final de semana, bom feriado. Beijo. Tchau.